Afinal de contas, o que são citocinas, miocinas e exercinas? E qual a importância dessas substâncias para a manutenção da nossa saúde? Antes, aquele recado importante para você apertar o botão vermelhinho que está aparecendo aqui na tela para você, se inscrever nesse canal. Tem aula gratuita com qualidade toda semana. Vamos bater a meta 5.000 inscritos. E também temos um grande presente, uma grande novidade. Acabamos de criar a nossa comunidade, nosso canal exclusivo, e você vai ter acesso às aulas exclusivas, descontos em mentorias e cursos e também prioridade nas respostas. Você vai pagar apenas R$ 14,99 por mês, são 50 centavos por dia. Agora vamos responder, sem mais delongas, sobre citocinas, que são glicoproteínas responsáveis pela coordenação, amplificação e duração dos eventos inflamatórios, e elas regulam o nosso sistema imune. Por isso que elas são muito importantes. Elas podem ter respostas autócrinas, quando a célula afeta ela própria, parácrina, quando afeta a célula adjacente ou vizinha, e endócrina, quando entra na circulação e afeta uma célula que já está bem mais distante, por exemplo. Só que para a gente entender sobre citocina, é importante compreender as 4 propriedades das citocinas. E a primeira é o pleiotropismo. Olha o nome, pleiotropismo. A gente chama de efeito pleiotrópico. Significa que uma única citocina pode ter várias funções fisiológicas. Pode impactar o metabolismo da glicose, pode ter efeito anti-inflamatório, pode ter efeito anabólico, catabólico, uma única citocina. Tanto é que nós falamos também que o exercício ele tem um efeito pleiotrópico, porque ele afeta diferentes sistemas, músculo esquelético, cardiovascular, sistema imune, entre outros. Uma outra propriedade da citocina é a redundância, ou seja, diferentes citocinas podem ter o mesmo efeito. Sinergismo é aquele velho ditado, juntos somos mais fortes. Então, quando elas se juntam, elas podem maximizar esse resultado, esse benefício ou não. E a última propriedade é o antagonismo, porque temos citocinas que têm efeitos antagônicos. Um exemplo, citocina anti-inflamatória, citocina pró-inflamatória. Citocina anabólica, citocina catabólica. São propriedades aí antagônicas. Então, ficou claro? Propriedades: pleiotropismo, redundância, sinergismo e antagonismo. E antigamente nós acreditávamos que somente as células do sistema imune poderiam expressar citocinas. Mas o nosso conceito da fisiologia mudou e acabou sendo amplificado e atualizado. E hoje nós sabemos que diferentes células e tecidos podem expressar citocinas. Vou dar o exemplo aqui da célula muscular. Quando a célula muscular expressa citocinas, a gente chama de miocinas. Olha o nome, miocinas, porque mio vem da miologia. É a ciência que vai estudar o músculo. Se eu falo assim, neurotrofinas, é referente ao sistema nervoso. Se eu falo adipocitocinas, referente aos adipócitos. Tem uma frase que gerou muito impacto na minha vida, que eu estava num congresso, e o palestrante, que eu não lembro o nome, a frase não é minha, a frase é dele, estou apenas aqui citando, que ele disse o seguinte: o sedentarismo é uma condição no qual deixamos de estimular a principal glândula secretora do corpo humano, que seria o músculo. Por isso que quando você tem um comportamento sedentário, isso tem uma relação com diversos malefícios, como inflamação clínica de baixo grau, resistência insulínica, aumento da adiposidade, entre outros fatores aí, aumento do risco de doenças cardíacas. Por isso que nós temos que estimular esse músculo, porque ele tem uma função hoje secretora. É considerado uma grande glândula aí que produz substâncias bioativas, que são as miocinas. E quem patenteou essa ideia foi uma pesquisadora chamada Bente Pedersen, que ela colocou o primeiro termo que ele mencionou aqui, muscle, né, e chamou as miocinas, que no inglês é myokine, mas no português são miocinas. Aí muitos podem perguntar, mas por que é importante então, professor, estudar citocinas, as miocinas, a inflamação? Simplesmente porque tem relação com várias N doenças. Lógico, quando eu falo aqui inflamação, não é do dia para a noite. A inflamação ela é importante, ela é um gatilho, é um mecanismo de defesa. Quando você se bate, vamos supor, dei lá com meu dedinho lá na quina, que dói pra caramba, pode gerar uma inflamação, aumento de temperatura,
Esse é um mecanismo importante de defesa. Só que o problema é a inflamação crônica, aquela inflamação clínica de baixo grau, aquela inflamação persistente. Quando você não cuida, pode ser um gatilho para as doenças. Temos aqui as doenças cardiovasculares relacionadas com a inflamação. Um exemplo aqui, o infarto agudo do miocárdio tem uma relação. A artrite, que é uma doença reumática. O câncer, o paciente oncológico, também tem inflamação. A gente consegue identificar isso pelo aumento da expressão de citocinas. O mais clássico aqui é o TNF-alfa, o fator de necrose tecidual alfa. Doenças neurológicas que têm uma relação com a neuroinflamação. Um exemplo, doença de Parkinson, o próprio Alzheimer. Doenças pulmonares, DPOC seria o mais clássico, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Diabetes mellitus, que também tem uma relação com a inflamação, resistência insulínica, distúrbio do metabolismo da glicose, doenças autoimunes. E, no geral, hoje, quando eu falo de doenças crônicas, um gatilho muito forte é o dano oxidativo e a inflamação clínica. Ou seja, antes de você apresentar os sintomas clássicos daquela doença crônica, você vai ter duas características que você não cuidou: dano oxidativo, estresse oxidativo e a inflamação clínica de baixo grau. Aqui eu vou mostrar esse artigo bem interessante que eles pegaram ratos, estudo com ratos, então não foi feito em humanos, mas já tem estudo com humano, que eles avaliaram o efeito do exercício nas mudanças na expressão de citocinas, principalmente aqui a IL-10, a interleucina 10, TNF-alfa, que eu falei para vocês, só que foi no tecido adiposo, eles analisaram no tecido. O rato sedentário e o rato treinado. O rato sedentário tem maior expressão de TNF-alfa, fator de necrose tecidual alfa, maior expressão de interleucina 1-beta, um marcador aqui pró-inflamatório, e também maior expressão de IL-10. Foi significativo, mas aqui no TNF-alfa aqui tivemos uma mudança, mas não foi significativa. Agora vamos falar de miocinas, que são substâncias bioativas secretadas, expressas pelo músculo. Quando você realiza a contração muscular, você vai expressar as miocinas, que têm efeitos aí pleiotrópicos, algumas têm efeitos anti-inflamatórios, anticatabólicos, regulam o metabolismo da glicose, são muitos benefícios. Auxiliam na oxidação de gordura e podem até afetar o sistema nervoso, reduzindo aqui a neuroinflamação, porque essa miocina pode atravessar a barreira hematoencefálica, chegar no sistema nervoso e reduzir a neuroinflamação. Coloquei como exemplo aqui a BDNF-alfa, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro. Tem um fator neurotrófico derivado da glia, que é o GDNF. Temos a IL-6, que é clássica. Temos aqui decorina, miorectina, miostatina, a famosa irisina, e você consegue esse efeito realizando o exercício. Lembrando que é interessante que você faça com uma frequência semanal e uma intensidade adequada. E um outro termo hoje mais amplo é o termo exercina, que no inglês é o termo exerkines, né? Mas no português seriam exercinas, que são citocinas expressas durante o exercício, não apenas pelo músculo, mas também por outros órgãos. Um exemplo, o fígado, o baço também expressam citocinas, e quando você realiza o exercício, outros tecidos podem expressar, e nós chamamos de exercinas. A diferença de exercina para miocina é que miocina é somente o músculo. Exercinas são citocinas expressas durante o exercício. E a mensagem para a gente levar para casa sobre citocinas, não esqueçam, elas têm 4 propriedades. Vamos lá: pleiotropismo, sinergismo, redundância e antagonismo. E as citocinas auxiliam na regulação do sistema imune como resposta principal, mas têm efeitos pleiotrópicos. As miocinas são produzidas especificamente expressadas pelo músculo. As exercinas é durante o exercício. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse tema, coloca aqui nos comentários, vai ser um prazer responder, e a gente se vê até a próxima aula. Forte abraço!